Paz do Senhor para os irmãos, em nome de Jesus. Mais uma vez, mais um momento de ensino da Palavra de Deus, transmitido no Facebook da nossa igreja, a Igreja da Multiforme Graça de Deus. Nós temos o nosso momento de ensino todas as sextas, a partir das 18h30, né? Mas hoje, por motivo de trabalho, eu tive que iniciar às 19h. Então, estamos iniciando às 19h. Eu acho que eu deixei aí um aviso no Face da igreja, né, para os irmãos. E nós vamos estar, a partir de agora, então, discorrendo daquilo que o Senhor tem a nos ensinar através de sua palavra, tá? Só lembrando que, como sempre, né, como de costume, as crianças estão brincando, então, talvez alguns sons externos de crianças aí possam ser ouvidos pelos irmãos, né? Espero que não interfira em nada e nós possamos, assim, estar aprendendo da palavra do Senhor. O tema que Deus colocou no meu coração para este ensino é o que Jesus foi fazer no inferno, tá? Este é o tema, o que Jesus foi fazer no inferno. Como base para esta afirmativa, ou esta pergunta, né, melhor dizendo, nós vamos ler dois textos, tá? Um que está lá em 1 Pedro, o capítulo 3, vamos ler o 18, 19 e 20, e nós vamos ler o texto de Efésios, capítulo 4, o verso de número 9 e o verso de número 10. Então vamos ler primeiro o 1 Pedro, tá? Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificando, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, da qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Esse é o texto de 1 Pedro. Vamos ler Efésios 4, o 9 e 10. Ora, isto, ele subiu, que é senão, que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Por que nós lemos dois textos aqui? Porque estes são dois textos que dão base para dizer que Jesus ele foi no inferno, ele desceu no inferno. Isso deveria ter ocorrido, então, durante ali o período, né, o intervalo entre a sua ressurreição e sua subida aos céus, tá? Então, antes de Jesus ser assunto aos céus e estar sentado ao lado de Deus, na teoria, ele teria descido ao inferno, tá bom? Depois da ressurreição. Os dois textos que nós lemos são dois textos que são utilizados como base para isso, tá ok? Nós vamos discorrer essa ideia e nós vamos tratar este texto posteriormente, tá bom? Bom, supondo então que Jesus tenha descido ao inferno entre a sua ressurreição e a sua subida ao céu. Supondo então que ele tenha descido. O que Jesus teria ido fazer no inferno? Aí nós temos algumas teorias, tá? Uma delas seria para proclamar sua vitória sobre o diabo, é o que muitos dizem, que Jesus foi para o inferno para proclamar sua vitória sobre o diabo. A segunda seria para tomar a chave da morte do inferno. A terceira seria para pregar aos anjos aprisionados. E a quarta, para pregar aos mortos vítimas do dilúvio, tá? Então são 4 teorias sobre o que Jesus poderia ter ido fazer, descendo então ao inferno. Bom, primeira teoria nós podemos tratar ela da seguinte maneira. A primeira é para proclamar a sua vitória sobre o diabo. Essa é uma teoria que não tem base nem fundamento nenhum na Bíblia, tá? Na verdade, ela até vai contra as Escrituras Sagradas. Por quê? Porque Deus ele não precisa provar nada para Satanás. Ah, mas Deus não teve que provar para Satanás que Jó era um homem reto e íntegro e que não se desviava do mal. Não, ele não foi uma prova. Deus não estava provando algo para Satanás.
Na verdade, Deus estava provando Jó, né? Provando a condição de Jó diante dele mesmo. Porque Deus, ele não está submisso, subalterno a nada. Tá? Ele é o Criador. Então, se Deus tiver que provar algo para Satanás, então Deus ele começa a ser pequeno. E o nosso Deus ele é soberano. Um ser soberano, ele não precisa provar absolutamente nada. Por exemplo, imagina um ricaço, um milionário, que tem lá o seu empregado. Ele não precisa dar satisfação para o seu empregado das suas decisões. Não há necessidade disso. Porque ele é superior, né, nesse sentido, né, ao seu empregado. Porque ele é o patrão, né, ele é o milionário. Então ele não tem lógica de dar satisfação para o seu empregado ali, aquele que manobra o carro, por exemplo, né, o chofer dele, das decisões dele em questões financeiras, por exemplo. Não faz o menor sentido. Entre Deus e Satanás é a mesma coisa. Então Deus não tem que dar satisfação para Satanás, nem para nós, óbvio, porque ele é soberano. Então, colocar essa teoria como então que Jesus ele desceu ao inferno para proclamar a sua vitória sobre o diabo não faz sentido. Não há necessidade disso. Tá? Deus é Deus soberano acima de tudo, independente da existência de Satanás. Não existe respaldo, base bíblica nenhuma para isso. O meu filho deve estar gritando, acho que deve estar saindo no áudio. Então não há respaldo, não há base bíblica nenhuma para isso. Tá? Então a primeira teoria ela é refutada por falta de versículos bíblicos. Simplesmente isso. A segunda teoria. Então Jesus teria descido ao inferno para tomar a chave da morte e do inferno. Diferente da primeira teoria, a segunda existe um verso. Vamos ler o verso? O verso está em Apocalipse capítulo 1, verso de número 18, que diz assim: Eu que vivo fui morto, mas aqui estou. Vivo para todo sempre. Amém? E tenho as chaves da morte e do inferno. Este verso, ele não fundamenta a ideia de que Jesus desceu ao inferno para tomar as chaves da morte e do inferno. Na verdade, só cita isso quem não conhece a Bíblia ou não lê ela. Não existe este verso na Bíblia, que Jesus desceu ao inferno para tomar a chave da morte e do inferno. Este verso de Apocalipse aqui que nós lemos diz que ele tem a chave. Não diz que ele pegou, que ele tomou, que deram para ele. Não diz. Diz ele tem, eu tenho. Só isso. E a segunda coisa, não diz que ele foi ao inferno, que ele desceu ao inferno. Então algumas pessoas pegam este verso e criam uma ideia de que Jesus foi no inferno, brigou com Satanás, tomou a chave da mão dele à força, que Satanás não queria dar, e falou, não, agora a chave é minha, que eu peguei. Isso não é bíblico, não está na Bíblia. Então Jesus não tomou a chave das mãos de ninguém. O que Jesus fez aqui é falar, não, eu tenho a chave. Ele tem a chave, tá? Então ele não tomou chave. Não existe esse verso na Bíblia. Então a segunda teoria não é fundamentada pela Bíblia. Não tem verso que seja explícito, né, sobre isso. Aqui fala só que Jesus tem a chave, mas não fala se ele pegou ou não. E nem que ele foi ao inferno ou deixou de ir. O verso não fala nada sobre isso. Então a segunda teoria ela passa a ser descrida, né, por nós, por conta disso. A terceira, Jesus então teria descido ao inferno para pregar aos anjos aprisionados. Bom, diferente da primeira teoria que não tem verso bíblico algum, esta teoria já é mais parecida com a segunda teoria, porque já tem um verso. Tá? Vamos ler o verso? Está em Apocalipse 9,14. A qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Agora vamos tentar fazer um link deste verso aqui com o verso de Judas 1,6, para ver o que dá. E aos anjos que não guardaram seus principados, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia.
o que as pessoas fazem é linkar este verso aqui de Apocalipse 9,14 com o de Judas 1,6 e dizer que estes são anjos aprisionados no inferno, no qual Jesus foi, aí faz um link com 1 Pedro que nós já lemos, desceu ao inferno e pregou para eles. Também há uma falta de base bíblica aqui para afirmar isso, tá? Por quê? Vamos analisar o primeiro verso que nós lemos, Apocalipse 9,14. A qual dizia ao sexto anjo que tinha trombeta, solta os 4 anjos que estão presos junto aonde? Ao rio Eufrates. Então não é inferno. Então se tem anjos presos junto ao Eufrates, segundo o que diz aqui o texto de Apocalipse, a ideia de que Jesus teria descido ao inferno para pregar para eles já não faz mais sentido. Porque estes anjos presos não estão no inferno, e sim no Eufrates. É isso que o texto bíblico diz. Tá? Então, já cai por terra essa teoria. E se nós olharmos, inclusive, para essa teoria, nós vamos ver que Deus é um Deus de acepção. E a Bíblia diz que Deus não faz acepção. Porque aqui Deus estaria dando a estes anjos, vamos seguir essa teoria, a oportunidade, diferente dos demais anjos. Por que ele iria pregar para estes anjos, se tem mais anjos que também cometeram o mesmo pecado de desobediência diante de Deus? Então Deus é um Deus de acepção, não faz sentido. Por isso que o Evangelho ele é pregado a toda criatura, porque Deus não faz acepção. Existem pessoas que não vão para o céu, que vão para o inferno. Deus sabe disso. Mesmo assim, o Evangelho tem que ser pregado para eles, primeiro porque nós não sabemos quem vai e quem não vai. E segundo, porque Deus não faz acepção. Tá? Então o Evangelho é pregado a toda criatura, independentemente se a pessoa vai decidir por Cristo ou não. Porque Deus não faz acepção. E a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Então, aqui seria um Deus de acepção. Não faz sentido. Sem contar que, como eu disse, os anjos presos aqui estão no Eufrates, não no inferno. Então Jesus não teria descido ao inferno para pregar para eles. Não faz sentido, eles não estão lá, estão no Eufrates. O verso diz isso. Tá? Então, outra teoria que é desmontada. Inclusive, linkar Judas 1,6 com Apocalipse 9,14 é difícil. Tá? Pode ser que tenha a ver, é uma possibilidade. Mas é difícil. Isso não é algo fácil de se fazer. Então aí nós temos que começar a forçar a interpretação do texto. O que não seria correto, né? Diante do que nós conhecemos como a hermenêutica, né? Que é aí a arte de interpretar. Tá? Então vamos para a quarta teoria. Então a primeira e a segunda e a terceira não deram certo. Vamos ver se a quarta teoria tem algum fundamento. Amados, estou com um pouco de dificuldade para falar, tá? Por isso que eu estou dando umas pausas. Quarta teoria, para pregar aos mortos vítimas do dilúvio. Bom, aqui nós temos um problema. Dois problemas. Porque o texto de Pedro que nós lemos, inclusive eu acho que o de Efésios, né, nós lemos também. Se nós lemos lá, nós vamos ver que tem alguma coisa a ver com o dilúvio, com espíritos, que o texto fala espíritos. Mas aqui nós temos dois problemas. Primeiro, se nós acreditarmos nessa teoria, nós vamos criar uma doutrina em cima de uma pequena passagem. Nós vamos criar uma doutrina em cima de uma pequena passagem. Qualquer doutrina criada, se ela não tiver fundamento bíblico por toda a Bíblia, não pode ser considerada como uma doutrina válida. Até porque doutrina criada é complicado, né? A Bíblia tem sua doutrina já. Todas as doutrinas que nós cremos, que a Bíblia nos apresenta, você vai encontrar em vários lugares a Bíblia afirmando, confirmando, reforçando aquilo. Agora, se é algo que só está em um versículo, não serve como doutrina. Por exemplo, a doutrina da salvação. Quantos versos não tem falando sobre isso? Desde lá do Antigo Testamento até o Novo Testamento. Então, não precisa muito esforço, né? Para saber que essa é uma doutrina válida.
tá? A doutrina do pecado, né? Amartia, né? No grego, errar o alvo, algo contra Deus. Tem dezenas, tem milhares de versículos na Bíblia falando sobre isso. Então não há necessidade de nós forçarmos o texto para entender ou acreditar ou ensinar essa doutrina. Eu acho que não. Agora, uma doutrina que é criada com base em 2, 3 versículos, um capítulo, e o resto da Bíblia não apoia, não serve como doutrina. Então, se nós entendermos essa quarta teoria como uma verdade, nós criaremos uma doutrina com base em 2, 3 versículos, o que seria incorreto. O segundo problema é, nós criaremos um conflito bíblico muito grande, que para atestar essa teoria aí como uma doutrina, como uma verdade, nós teremos que reescrever a Bíblia. Então, note que há um problema muito grande para a gente acreditar que o Jesus ele foi ao inferno depois da ressurreição para pregar para os mortos, as pessoas que morreram no período do dilúvio. Tá? Nós vamos ter que mexer em toda a Bíblia. Vamos ter que reescrever ela, porque isso vai contra as Escrituras Sagradas. Então, o que o texto lá de 1 Pedro que nós lemos... Aliás, tem um verso aqui de Lucas. Deixa eu ver aqui, verso de Lucas... Não vamos ler o texto de 1 Pedro que nós estávamos lendo, tá? Que nós lemos no início. 1 Pedro, capítulo 3, verso de número 18, o 19 e o 20. Ó, o primeiro verso. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, ou justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Este é um verso já autoexplicativo. Ele já diz. Basicamente ele está dizendo que Cristo morreu por todos nós para a nossa salvação. Amém. Então, um verso autoexplicativo. Vamos para o verso de número 19. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Tá. Pregou aos espíritos em prisão. O que é espírito aqui e o que é prisão? Se nós interpretarmos esses espíritos em prisão como os mortos ressuscitados, os mortos do período do dilúvio, eu já disse, a gente vai ter que remexer na Bíblia, reescrever ela. É uma doutrina que vai contra a Bíblia. Tá? Não existe base bíblica para fundamentar isso. Principalmente se nós falarmos que foi pregar para demônios. Piorou. Bom? Então qual é a forma correta de interpretar este texto aqui, este verso de número 19 aqui? Pregou os espíritos em prisão. Simples. A palavra espírito aqui, ela está no sentido literal. De fato, Jesus pregou aos espíritos. Mas que espíritos são esses? A Bíblia nos apresenta 2 tipos de espírito, ou 3. O Espírito Santo, que sempre vamos encontrar com E maiúsculo. Os espíritos malignos, que vai aparecer ali bastante, acho que mais no Novo Testamento, né? E o espírito do homem, que aparece por toda a Bíblia. Aqui seria o espírito do homem, e está no sentido literal, a palavra espírito. A Bíblia apoia isso? Sim. Lucas 1, 46, 47. Ó. Disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito alegra em Deus, meu Salvador. Maria já fala de seu espírito. Ela fala de sua alma e fala de seu espírito. O espírito humano. Tem mais verso que apoia isso? Tem. Romanos 8,16. O mesmo Espírito testifica, que é Espírito com I maiúsculo, Espírito Santo. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito, Espírito com I minúsculo, Espírito do homem, que somos filhos de Deus. Então, na Bíblia Sagrada, por vários, não vou trazer todos os versos aqui, né? Fala do Espírito humano. Isso é apoiado na Bíblia. Então, quando o texto diz aqui que foi e pregou aos espíritos em prisão, a palavra espírito aqui está no sentido literal e é o espírito do homem. Vamos chegar lá para a gente entender melhor, tá? E a palavra prisão? É literal ou é figurado? Aqui essa palavra prisão é figurada. Se você colocar ela no literal, você vai ter problema com a Bíblia inteira. Tá? Se você colocar ela no figurado, não tem problema nenhum.
a Bíblia continua harmônica. Vamos ver um Salmos 142, verso de número 7. Vamos ver se prisão também tem no sentido figurado. Tira minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizestes bem. Tira minha alma da prisão. Prisão que é literal ou figurado? Figurado. O salmista não está com a alma numa prisão. Não faz sentido. Ele poderia estar numa prisão, mas não a sua alma. Ele teria que estar por inteiro. Corpo, alma e espírito. Mas que ele diz, tira a minha alma da prisão. Então está no sentido figurado. Tem mais versos na Bíblia? Tem, de fato tem. Vamos ler Lucas 13,16, que diz assim. E não convinha, essa aqui é Jesus falando, tá? E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, o qual há 18 anos Satanás tinha presa. A palavra prisão aqui também está no sentido figurado. Essa mulher não estava numa prisão física, literal. Não. Satanás colocou ela numa prisão física, lá numa cadeia mesmo, com carcereiro, com grade. Não, não foi isso que aconteceu. Jesus, ele curou uma mulher. Eu estou com dificuldade para falar, tá, amados? Jesus curou uma mulher e ela estava curvada. Ficaram bravos com ele, porque ele curou num sábado. Jesus falou, mas não convinha soltar essa filha de Abraão no sábado? Que está presa, estava presa por Satanás? Aí Jesus ainda fala para eles, vocês vão lá e soltam os seus animais lá? No sábado, por que eu não posso soltar essa filha de Abraão? Essa mulher não estava na prisão física, então essa é uma prisão figurada. Então, novamente, a Bíblia usando prisão como sentido figurado. Então, quando diz o verso de número 19 que nós lemos aqui de 1 Pedro 3, no qual também foi pregou os espíritos em prisão, a palavra espíritos é literal, são espíritos humanos, são seres humanos, e a palavra prisão é figurada. Tá, mas qual é o nexo, qual é o sentido disso? Aí nós vamos para o verso de número 20, que nós lemos no início desse ensino. Os quais no outro tempo foram rebeldes quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Ou seja, Jesus, ele pregou aos espíritos, espírito humano, a pessoas que estavam em prisão, prisão no sentido interior, mente, alma, coração, é uma prisão no sentido figurado, para que eles aceitassem a palavra da verdade e fossem salvas ali do dilúvio. Mas como que Jesus fez isso? Porque Jesus não tinha nascido ainda. Não, de fato Jesus não tinha nascido. Na época de Noé não. Mas ele existia, porque ele é eterno, sempre existiu. Ele é Deus, tá? Mas, então, onde que nós encontramos base para isso? Seria o próprio Jesus fisicamente aparecendo ali? A Bíblia não vai dizer. De fato, não. Mas Jesus, ele também é chamado na Bíblia, existe um termo, né, para apontar para Jesus, que é através do Espírito. Você vai encontrar na Bíblia o Espírito de Cristo, tá? Que seria, então, o próprio Jesus, através ali da Trindade, fazendo a obra no Espírito ou em Espírito Santo, no Espírito Santo, como você preferir, tá? Existe verso que apoia isso? Existe verso que apoia isso. Vamos ler? Vamos lá, 1 Pedro 1, 10, 11, ó. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que Cristo havia de vir e a glória que se lhes havia de seguir. O que o texto está falando? Que no Antigo Testamento, quando os profetas pregavam a palavra de Deus, era o Espírito
Espírito de Cristo neles. É isso que o texto diz. Então note que a Bíblia, quando ela começa a apoiar, a apontar, a fundamentar, aí sim você entende como uma verdade. Se tem só um verso, faz sentido criar uma doutrina em cima de um versículo, tá? Só que aqui é diferente. Vamos para Filipenses 1,19, outro verso. Ó, porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração, pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Novamente outro verso falando do Espírito de Jesus Cristo, o Espírito de Cristo. Então, vamos agora ao tema dessa mensagem. Jesus desceu ao inferno, o que ele foi fazer lá? A resposta para isso, diante de tudo que nós já falamos até aqui, é que... deixa eu ler o Efésios 4, 9 e 10, primeiro, né? Estou esquecendo. Ora isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Bom, a resposta para o tema. Jesus não desceu ao inferno em nenhum momento. Por quê? Porque a Bíblia não fala. Não fala nada sobre isso. A ideia de que ele desceu ao inferno para fazer isso, aquilo outro, nós já refutamos aqui durante o ensino. Os irmãos que estão nos acompanhando percebeu isso já. A ideia de que ele foi no inferno para pregar para as pessoas que morreram na época de Noé também já foi descartada. Acabei de provar isso agora. Mas o texto de Efésios que nós lemos também no início, diz que ele desceu às partes mais baixas da terra. Partes mais baixas, sabe o que significa? No grego é Hades. O que é o Hades? Hades, no Antigo Testamento, em hebraico, era o Sheol. O Sheol e Hades é a mesma coisa. Sheol no hebraico e Hades no grego. Traduzido para o português é o mesmo que inferno. Por conta disso, as pessoas falam, opa, então Jesus foi ao inferno. Porque, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas, ou seja, desceu ao inferno. A palavra Hades ou Sheol significa partes inferiores ou partes baixas, tá? Só que este inferno aqui, ele não é um inferno de habitação, como ocorre com o rico lá da história de Lázaro, o rico e Lázaro, que está no inferno sendo atormentado. Este é o inferno de sepultura, está no sentido de sepultura. É o que os hebreus acreditavam. Que o inferno era um lugar, era uma sepultura, onde as pessoas morriam e adormeciam. É um lugar de sepultura, onde estavam sepultados. É isso que os hebreus acreditavam. Quando Paulo escreve este texto, ele escreve nesse sentido, inferno de sepultura, e não inferno de sofrimento, como na história de Rico e Lázaro. Se nós colocarmos o inferno de sofrimento aqui, a gente vai ter que mexer na Bíblia inteira. Se nós não colocarmos, não precisa mexer em nada. O texto continua harmônico, com a palavra de Deus. Então, por isso, a interpretação correta aqui seria o inferno de sepultura e não de sofrimento. Primeira coisa, a Bíblia não nos conta o que Jesus fez quando esteve morto. Tá? Alguns acham que Jesus foi para o inferno enquanto estava morto, depois ressuscitou e subiu ao céu. Outros acham que Jesus foi ao inferno depois que ele ressuscitou, depois foi para o céu. Mas a verdade é que a Bíblia não diz o que ocorreu, o que aconteceu, onde Jesus foi, o que ele fez. Não existe texto na Bíblia para isso. Tá? Segundo lugar, em nenhum outro lugar na Bíblia, nem o Antigo Testamento, não tem profecia, não tem nada, fala sobre a possibilidade de Jesus ter descido ao inferno. O único verso que nós lemos é aqui Efésios 4, 9 e 10, que eu já disse, já interpretei, é sepultura. Então Paulo está falando, ora, aquele que foi morto e sepultado é o mesmo que foi ressuscitado e subiu ao céu. É Jesus Cristo. É isso que Paulo está falando. Então por que Paulo não fala assim? Porque Paulo não está escrevendo para mim, para você, que somos brasileiros. Ele não está escrevendo na língua portuguesa. Está sendo escrito em grego,
para um povo de uma cultura diferente, uma época diferente, que tinha um vocabulário totalmente diferente. Para eles entenderem isso, era fácil. Para mim e para você, a gente tem que ficar suando para interpretar. Essa é a verdade. Tá? Então, para concluir, Jesus ele não foi para o inferno em nenhum momento para pregar a palavra para os perdidos, para os mortos na época do dilúvio, para os demônios. Não, isso não aconteceu. Não está na Bíblia, não tem verso para isso, não tem base nenhum para isso. E qualquer base que alguém encontrar entra em desarmonia com a palavra de Deus e é fácil de ser refutada. Bom, os irmãos que entraram posterior a ter iniciado esse ensino, eu estou tendo dificuldade para falar, tá? Então estou falando bem pausadamente. E assista do início para você entender, tá? Quem pegou pelo meio, nossa, vai ficar perdidaço aí, não vai saber muito bem o que está sendo falado, tá? Ou não vai entender muito. Nós iniciamos ali com um texto-chave, né? Uma base, e nós viemos discorrendo algumas teorias, refutando elas, para que no final a gente pegasse aquele texto base-chave e destrinchasse ele na interpretação. Foi isso que a gente fez, tá? Quem entrou aí no meio já se perdeu, provavelmente. Volta lá do início, se terminar essa live, assiste até o momento que você entrou, pelo menos para você entender bem a palavra de Deus. E se você sentir no coração também de compartilhar com alguém, para eles entenderem essa palavra. A maioria dos cristãos interpretam errado isso, achando que Jesus desceu ao inferno, que ele tomou a chave da mão de Satanás do inferno, a chave da morte. Não, para. Vamos ler a Bíblia certinho, interpretá-la de forma correta, tá bom? Então, assista lá e compartilha, se possível, tá bom? Deus abençoe a todos, vamos orar e já dar a bênção apostólica. Obrigado, Jesus, por tudo. Perdoa-nos de nossos pecados, nos ajude a viver a Tua vontade. Abençoa cada família, cada lar, cada casa. Nos ajude, Deus, precisamos de Ti. Que o nome do Senhor seja glorificado acima de todas as coisas. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus, eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos e todos juntos digamos amém. Deus te abençoe grandemente, amados. Fique na paz.